Criatório da BR começou em 1914. Gado não Nelore, um gado azeboado, 14 novilhas e um tourinho que o papai comprou de Hipólito Rodrigo da Cunha. Eu ainda não era nascido. A criação do giro foi mesmo em 1938, quando nós compramos do Juca Pena 50 vacas e 2 touros. Era um gado mais manso, mais fácil de aclimatar. E o Nelore, por ser orelhas curtas, o pessoal não queria. A criação Nelore começou em 1930, com 3 bois importados. Todo ano comprava umas 100 novilhas, 100 bezerras. Foi iniciado em Goiás, os gados foram para Goiás. Meu pai tinha razão, ele acreditava no Nelore. Mas, como financeiramente, perdemos muito dinheiro. Porque o gado Nelore nem para corte o povo queria. Para vender os bezerrinhos para corte era difícil. Só para o seu governo. Um bezerro giro PO era 10 mil cruzeiros. E um bezerro Nelore era 5. Você vê que o giro tinha muito mais valor. A preferência do Nelore veio pelo preço da carne. Com a carne, como subia a carne, antigamente valia pouco. Você queria comer, ele tomava um leitinho, o fazendeiro tirava um leitinho. Isso o Nelore não se via. Então, quando veio a valorização da carne, enquanto o Nelore se vendia com 2 anos, 3 anos, o giro era 5 anos para coisa. Aí que foi caindo o giro e o Nelore foi subindo. Isso é a realidade. O gado nosso ainda era muito mestiço, porque o Nelore foi abandonado muitos anos no Brasil. Ele era gado de orelha curta, ninguém queria, foi abandonado. Então, isso aí, nós pegamos um remanescente aqui e outro ali para formar o gado. Não tinha um plantel assim, não, a não ser o Menezes, que era Pedro Nunes, no Rio, ou estava Machado na Bahia um pouquinho. Então, o gado é bem mestiçado, não era um gado puro. Os reprodutores daquela época, os mais pesados, atingiam até 800, 850 quilos, foram na SIC, negligente, era boi de 850 quilos. A busca é melhorar. E o Nelore vem da Índia, de maneira que a fonte era lá, não tinha outra fonte. Quando foi para buscar, foi o Dico para escolher e o Dodge, Zé Dodge, veterinário, descendente de alemão que falava inglês e falava o alemão um pouquinho. Então ele foi comprar para ele e o Dico foi buscar. Porque o Dico sozinho não podia, não falava nada, né? Quando ele me anunciou a ida, eu fiquei tão entusiasmado que só preparei o espírito assim, a morte para mim não existe. Fui, enfrentei todos os dialetos, mas como a Índia é um país muito confuso, com o inglês tem um domínio de 14 anos, as repartições que dependia sobre a importação, tudo falavam inglês. E eu, em 2 meses, consegui, igual papagaio, aprender o inglesinho, de falar em vaca e dinheiro. E deu para resolver o problema. Eu digo que era um empregado e que sempre mexeu com o Nelore. O pai dele já mexia com o Geraldino, que era criador de Nelore, que foi a nossa base.
Eu digo que tinha noção de muito boa do Nelore. E tinha que ir ele é o mais indicado, eu não podia ir. Então ele era o mais indicado. Isso para mim foi a melhor surpresa que eu tive. Que eu era um cara criado no meio do Nelore, então eu sonhava com a raça. E sempre pensava o porquê a raça pura da Índia. Um dia eu ainda vou nessa Índia conhecer a raça. Isso eu deveria ter uns 15 anos. Como eu sonhava com a Índia, que era a origem da raça pura, eu já tinha na minha cabeça a vacada e os touros que eu não sabia onde eu ia escolher, sonhando com a quantidade de animais bons. E com a minha chegada na Índia, tive certa surpresa por falta de documentos e vacinação, pegar a primeira impressão da Índia, 7 dias de prisão, numa quarentena. O Dodge, quando chegaram, eles ficaram no quarentenário, porque eles chegaram, não esperaram vencer a vacina. E lá no quarentenário eu já vi o retrato do Carvajal. Que eu olhei na parede, antes de ver uma reis, vi um posto do Carvajal e o Nehru. Fiz umas perguntas ali para um veterinário se aquele boi existia. Ele falou, existe, tetracampeão da Índia e subcampeão da Ásia. É do governo? Não, é de um particular. Onde esse boi existe? Está no estado de Andhra Pradesh, na aldeia de Carvajal, que é o nome dele, e o dono é um particular, o Anumai. E aquele boi me deixou uma imagem ruim na hora de eu ir correr à Índia, que eu falei, igual esse vou achar certo vários. E foi a decepção. E se eu não acho o Carvajal, o resto foi um garimpo no Cascai, sem ferramenta, para achar uma vaca, e uma vaca por mil que eu vi, uma vaca por mil, padrão, dentro do bom padrão brasileiro. Como lá não existe fazenda, o gado são do povo. São a aldeia aí, se tem 80 habitantes, pode ter 160 vacas, um tem uma vaca, outro ter duas, ter três. Então, o cara que me leva do livestock, do governo, que vai participar da compra, liga hoje na aldeia tal, aldeia de Ongole. Amanhã estão os brasileiros para ver todo o lote da aldeia tal. Então eu chegava, estava todo gado com uma amostra, como uma feira. Esse dia é a oportunidade dele ter uma venda melhorzinha da sua vaca. Mas dentro disso houve algumas... Que malandraginha do brasileiro tem lá também. Depois de ter definido as que eu queria, eles ficaram preocupados. O senhor José da Silva, mas tem duas vacas aqui que tem o padrão das que o senhor está comprando. Por que o senhor não tirou essas duas vacas aqui, não enquadrou na sua plantação? Eu falei, olha, vocês vão me desculpar, essas são as duas vacas que eu eliminei na aldeia de ontem. Vocês pintaram o chifre de uma e pintaram a despigmentação da orelha do outro. Foi a maior festa que fizeram e me vieram abraçar e dar os parabéns. E me puseram com na Índia o oi mais clínico que passou por lá. Então, eu gostei. Eles também têm essa malícia que eu não considero nem desonestidade nem defeito. Todos os animais foram comprados. O Dodge mandava retrato de tudo. O dia que o Dodge saiu da Índia, que veio embora, que ficou do Centinho, Tetente, o dia que foram lá no veterinário da região, falou, não, pode levar o boi, te garanto, ninguém quer esse boi aqui não. Então, aí nós ficamos felizes de trazer o Carvajal, poder trazer o Carvajal. Que eles achavam o Sharma, o ministro lá, estava fazendo chantagem. O Carvajal, como era um ídolo da Índia, que em qualquer repartição do governo que você chegasse, existia uma fotografia dele e do primeiro-ministro. Tinha a mesma fama do ministro da Índia. Houve alguma chantagemzinha do livestock, que você sabe, cada lugar pode fazer uma chantagemzinha para receber alguma coisa a mais. Teve uma suspeita de eles querer considerar o boi como um bem dos países. Se ele fosse do governo, isso chegaria mais à tona. Mas como era de um particular, foi impedido essa parte. Mas não deixou de ter algum agradozinho debaixo do pano, em alguma repartição, para não ter problema na liberação dele. Eu andei toda a Índia, em toda a aldeia,
fiz questão de ver onde existiam as raças puras. Se me falasse que eram as sub-raças em alguma área, eu queria ir ver, para me acreditar, se às vezes ali onde eles falavam sub-raça, podia ter um animal padrão brasileiro. Não deixei área nenhuma sem vasculhar. Fiquei 1 ano e 9 meses, conheço mais a Índia do que o Brasil. Fretemos um navio Cora dinamarquês, tripulação alemã, embarcamos em Madras, gastemos 49 dias de mar até Fernando Noronha, andando dia e noite. A gente acha que aqui no Brasil, depois que chega, vai ser o céu. Fernando Noronha era Tivemos que entrar num quarentenário, que era o único local para o gado, não tinha comida. Nós tivemos muito mais, eu considero, 8 meses de Brasília e Fernando Noronha, mais problema que tive de 1 ano e 9 meses na Índia. Aí já era festa. Caminhões, visitantes, participando vários, para participar de um filmezinho que vai ser mostrado. A chegada foi muito bonita. Aí foi a realização da satisfação do Toso. Daquele dia ele se libertou de todo o trabalho que teve. A mamãe gostava desse negócio, porque houve muita oposição. E ela gostava de dar o troco. Arranjou banda de música, foguete, para receber o galo lá. Foi uma recepção como de um rei. Para nós foi bonito, para os contrários deve ser triste. Esses dois animais que apresenta Casamo e Padu, esse touro é o Golia, o campeão de peso da Índia. Esse touro que se apresenta agora é o grande cabre no grupo de vacas importadas da Índia. Essa vaca que se passa na frente é a Choca, essa segunda vaca é a Andra. Esta vaca que está correndo é a Ganta. Esta em seguida é a Marhanandi. Essa novilha é a Magal, não foi compra, foi nascida na Índia. Bom, agora passa a Mara, a mãe do Dumu. Está passando a Grinda, em seguida a Chintaladevi e a Casama. Agora nós vemos a América. Esta é a Sanuba, a mãe do Evaru. Esta é a Guni. Esta é a Eri. Essa na frente do lote é a Chilara. Esses animais são os animais mais importantes da importação, Carde e Langri. E Langri é que deu Schumacher. E Andra, porque a Andra é das boas, hein? Foi fundamental a importação. Foi o máximo que podia fazer, porque não foi só o Carvalho, porque vieram outros animais. O negócio foi esse, foi justamente a necessidade de aumentar o peso do boi.
O carro tinha peso, beleza, característica, dentro do nosso padrão. Às vezes até podia não ser o padrão indiano, mas dentro do nosso padrão, o carro era o tipo padrão que nós achávamos. E com um peso enorme, ossatura pesada. Era o boi ideal para nós. Como foi o boi ideal? O que mais que é, sabe?